Olá, olá, boa noite. Aguardando aí pra gente dar início à nossa live de hoje. Esperando aí vocês aparecerem. Bem-vindos, boa noite. Quem quiser me dar um oizinho, dizer que tá aí. Agora eu já me antenei, já agilizei para aparecer os comentários. A gente vai pegando jeito, né, com o tempo. Como é que vocês estão, pessoal? Tão legal ver vocês, né? Eu sempre fico feliz de ver vocês aparecendo, né? Muito, muito, muito bem-vindos. Todos. Verinha. Ai, que joia. Que joia ver vocês entrando. Como é que passaram? Oi, Rome. Oi, Enio. Boa noite. Saudade de você ao vivo. Não é sempre que consegue, né? Então, nós temos gente aí de Caxias, de Santa Cruz do Sul, daqui da nossa cidade, né? Da fronteira Livramento Rivera. Todo mundo, gente querida, né? Que tá enfrentando junto, né? Nós estamos enfrentando juntos uma situação delicada, né? Difícil. Tava pensando, eu tenho recebido até sugestões de assunto, viu? Quem quiser sugerir também, né? Fique à vontade. Eu tenho recebido algumas sugestões de assunto, já tem bastante assunto aí para pensar para outras lives aí da gente, né? Nós estamos, na verdade, conversando, né, gente? Eu gosto muito quando tem participação, quando vocês fazem os comentários, né? Porque assim a gente troca ideia, né? E vai passando um pouquinho o que um tá sentindo, né? Vai se expressando, vai ajudando a formar essa conversa, né? Não é nenhuma palestra, não é nenhum ensinamento, não, né? Não acho que cada um de nós tem condições, né, de discernir, de com base nos seus conhecimentos, na sua história pessoal, também oferecer, né? A gente é muito recebedor na vida, né? Quando é que a gente começa a ser entregador, né? A gente tem como entregar também um pouco de nós, né? Dos nossos próprios pensamentos. Eles podem, as nossas experiências podem ajudar, né? A gente pode ajudar. E também a gente pode trazer outros pontos de vista. Isso é tão legal, né? Hoje em dia a gente perceber. E também a gente se dá conta que a gente não precisa de gurus, né? Que há ideias que são importantes, mas que a gente precisa pensar em cima das ideias, né? Em cima das coisas, ver se isso faz sentido para nós, se toca o nosso coração, né? Porque às vezes a gente acha que precisa de alguém que sempre diga o que fazer. A gente tem, né? A gente tem a divindade dentro de nós, né? A gente pode também se conectar com isso, né? Com a sabedoria divina que há em nós, né? Com a sabedoria ancestral que tem em nós. E também aprender por aí, né? Com os outros, uns com os outros. A gente cresce no convívio, né? Então hoje a minha proposta de conversa era sobre crianças, adolescentes e distanciamento social, né? Mas quando eu ponho crianças, adolescentes e distanciamento social, a gente não vai falar só dos pequenos, né? Tem como a gente falar disso sem falar dos grandes, né? E a gente não pode deixar de lembrar que nós somos um ser social, né, gente? Nós somos seres sociais. Nós vivemos em função da vida em sociedade, né? Nós fomos criados para viver em sociedade, né? Desde do núcleo primeiro, principal, o núcleo familiar, que é a célula, né, da sociedade, a base da sociedade, até os núcleos maiores. Então, para nós, falar em distanciamento social é uma coisa muito difícil, né? Porque vai contra a nossa própria natureza. Vocês não acham? É muito complicado. Então, a gente vive esses momentos, além das nossas inseguranças em relação aos medos que a gente já tendo, né? Tanto medo da questão da saúde, quanto medo financeiro, né? As dificuldades que estão se apresentando aí. A gente tem essa coisa de não saber estar isolados, né? Tanto que o ser humano isolado, a tendência é adoecer, né? Ops, me atrapalhei aqui.
Então, mas e aí quando a gente pensa em crianças e adolescentes, né? Eu gostei que hoje a Cris, a Maria Cristina, não, ela não tá aí hoje, mas ela postou uma imagem de um estudo pelo jeito é de língua inglesa, eu não sei de qual é o lugar, não sei nem falar. Depois eu vou colocar a imagem do estudo que ela postou, que foi traduzido, claro, né? Mas ali diz a fonte, eu não sei nem pronunciar, isso pra mim é impronunciável. Oi, Simone, tem palestra daqui a pouco, ficarei só um pouquinho. Ah, mas contribua então, porque as suas contribuições são fantásticas. A Simone tá falando lá de São José, Santa Catarina, gente. Olha que legal, né? Amigona aí, a gente tem muita coisa para conversar, Simone. Então, a Cris colocou um negócio na internet que era muito legal, que fala sobre consequências do estresse derivado da pandemia para o desenvolvimento infantil. E aí eu fiquei pensando nisso em relação não só à criança, em relação ao adolescente, né? E aí, nesse estudo lá, diz que se observou, e vamos ver o que mais, além disso, vocês observaram, quem tem criança, quem tem adolescente, e como é que a gente está lidando com essas coisas, tá? 36% observaram uma dependência excessiva dos pais. Acho que talvez isso mais relacionado com as crianças menores, né, gente? A gente percebe mesmo, né? Eu conversei até com várias pessoas e aquela coisa da criança tá sempre demandando, né? Ela aumenta a demanda. Claro, a insegurança, né? E a referência é o pai e a mãe, né? De segurança. Então ele vai demandar mais. Olha, se percebe preocupação infantil. Olha só, preocupação na criança e no adolescente, né? Imaginando-se uma situação em que as coisas, em tese, a pessoa vive numa situação relativamente razoável, né? Porque há crianças que são preocupadas sempre, né? Crianças que vivem em situações de estresse, que a gente tá olhando agora para a situação de estresse da pandemia. Mas, gente, quem tá passando dificuldade financeira, que não é só com a pandemia, né? Que acontece e que estava acontecendo, a criança vive numa situação de preocupação e de estresse constante, né? Então, o que eles detectaram especificamente agora? Problemas de sono, desconforto e agitação, desatenção, falta de apetite, pesadelos. Olha só quanto reflexo na criança, né? E eu acrescentaria aí, que não tá na lista do estudo deles, né? Irritação. Porque eles às vezes não sabem manifestar o que está acontecendo. E aí ficam irritados. A gente às vezes não sabe manifestar. A gente tá sentindo uma coisa, seja angústia, seja medo, seja preocupação, e a gente não nomeia sentimentos, né? A gente não tá acostumado a analisar as emoções, e aí a gente começa a ficar irritado. E não faz, de repente, um trabalho em relação a nós, e a gente também tem sido desatento com os pequenos, né? Porque para eles tem sido muito difícil, gente. E eles têm sido fantásticos, a maioria deles. Porque nós somos os adultos da relação, né? Nos colocarmos como adultos é uma coisa importante. E quando a gente tá com um problema em relação à criança, e agora mesmo que o problema não é só com a criança e com o adolescente, é um problema conosco, né? A gente sempre quer resolver o que fazer para que a criança coopere, para que a criança ou para que o adolescente melhore, para que ele aprenda, para que ele se comporte, para que ele não me incomode. A gente quer consertar o adolescente e a criança, né? E aí a gente não percebe que às vezes isso tá muito na nossa mão, né? Aliás, a grande chave, né, às vezes está praticamente só na nossa mão, porque a gente está olhando para o que eles estão fazendo, né, e a gente não está olhando para o que nós estamos fazendo. Porque a gente precisa desse vínculo, né, dessa conexão com eles e observar como a gente se comporta em relação a eles, como a gente está.
Bert Hellinger tem uma frase fantástica que ele diz que todas as crianças são boas. Mesmo, né? Isso é cruel para nós, né, adultos, ouvir isso, porque a gente às vezes joga a culpa dos mal-estares em família no pequeno, pra gente, que é mais fácil para nós assumirmos a nossa parcela de responsabilidade, a nossa incapacidade, a nossa dificuldade de lidar com os conflitos que surgem, né? Às vezes a gente só queria paz, né? Ficar. E aí agora, nesse momento em que a gente está em ebulição, eles também estão, né? E a gente precisa criar momentos para essa tensão diminuir um pouco, né? Para a tensão se esvair. E nessa pesquisa que a Cris colocou, eu achei interessante porque ela sugere que a gente estabeleça horários e tente manter rotinas que deem segurança à criança, né? Que ajudem a estruturar o dia. Eles sugerem que a gente interaja com as crianças. E poxa, a gente precisava de um estudo para dizer isso, que a gente precisa interagir com as crianças, né? Que a gente precisa interagir com o adolescente. Às vezes tem um momento em que a gente perde a conexão, né? Porque é tão fácil uma conexão inicial com uma criança pequena, né? Com o bebê. Quando tu recebe o bebê, né? Aquela coisinha linda, pequenininha, completamente dependente de ti, a conexão, ela é mais fácil num primeiro momento, né? Porque mesmo assim o bebê demanda, né? O bebê demanda de nós. E a gente fica ali tendo que atender o choro, né? Que a gente não sabe exatamente o que é, e às vezes isso traz um mal-estar na gente, né? Não saber o que fazer, né? Não estar preparado para o que fazer. Mas é um pouco mais simples do que depois quando eles começam a manifestar os seus próprios pensamentos, né? E hoje em dia a gente percebe que eles estão manifestando seus próprios pensamentos cada vez mais cedo, né? Então, ler, às vezes, né, para quem tem criança pequena, essas são as sugestões do estudo ali, ler e contar histórias, desenhar. Às vezes a gente não sabe fazer, não está disposto a fazer, mas alguma coisa a gente precisa fazer para tentar trazer a conexão, né? Fazer alguns jogos com eles, precisa dar esse tempo. Sabe quem está trabalhando em casa, por exemplo, às vezes a criança está enlouquecida atrás da gente, querendo atenção, querendo... e ela não te deixa trabalhar. Se tu tirar uns minutinhos para ter aquele tempinho ali, ela vai te dar o tempo depois. A gente precisa fazer isso. Eles também estão enfrentando situações difíceis, né? Algumas brincadeiras que a gente possa se envolver. Precisa achar algo que a gente goste, que a gente consiga fazer com eles. De repente envolvê-los nas tarefas de casa, né? E auxiliar, de repente, essa outra sugestão até no preparo dos alimentos de acordo com a faixa etária, né? Porque, na verdade, assim, ó, a gente está exigindo deles comportamentos que a gente às vezes não tem, né? A gente exige disciplina, né? O que a gente quer da criança e do adolescente? O que a gente está esperando deles? E o que a gente está oferecendo para eles, né? A gente exige disciplina e aí às vezes nem a gente tem, né? Então são coisas que a gente precisa começar a refletir, né? A gente exige equilíbrio emocional da criança. Imagina, a criança está formando a sua, né? Para quem interpreta, né? Uma vida única, a gente entende que a formação da personalidade se dá ali, né? Mas quem interpreta com outras vivências reencarnatórias, a gente sabe que a criança já traz. Mas aí a pessoa está se estruturando emocionalmente. Quem é o adulto? Quem é que tem que agir como adulto, né? Então, entender que há fases no processo de desenvolvimento das crianças, que há coisas, e do adolescente, que eles ainda não estão prontos para reagir do jeito que a gente quer, que eles não têm aquele negócio assim, ó, dependendo da idade da criança, é o tempo que ela consegue prestar atenção numa coisa, por exemplo.
E a gente exige e não sabe nem o que está exigindo, né? Porque na verdade a gente também não tá legal, né? Então, exigir esse equilíbrio emocional da criança chega a ser até cruel da nossa parte, né? Porque a gente não tem também. A gente ainda, a gente resvala em coisas, né? A gente quer que eles resolvam conflitos. Imagina, quem é que sabe resolver conflito completamente, né? Eu tenho muita dificuldade porque a gente tem dois, né? Um menino e uma menina. Então, eu tenho muita dificuldade quando eles brigam. E os guris são ótimos. Eu não posso nem reclamar muito, porque eles não brigam muito. Mas eu tenho dificuldade quando eles brigam. Antes de eu contar a razão, eu vou ler o comentário da Simone aqui. Houve aumento dos episódios de crise de pânico entre adolescentes. Infelizmente, também aumentos do estresse e tensão entre crianças e adolescentes frente à violência doméstica, que é a realidade de muitas famílias e que com o afastamento social aumentou. Esse comentário da Simone é muito pertinente, né? E porque o que acontece? Antes do distanciamento social, a gente podia sair, né? Os conflitos dentro de casa, eles se diluíam um pouco, né? A gente não olhava para situações e agora tá ali junto o tempo todo. A criança antes já estava exposta aos nossos destemperos e o adolescente. E agora ela tá super exposta, né? Então, todas as coisas, os que já estavam ali, ganham uma proporção gigante, né? Então, violência doméstica. E a violência doméstica, gente, ela tem vários níveis. A gente sempre pensa, quando fala em violência doméstica, no auge dela, né? A gente pensa quando acontecem as vias de fato, né? Mas ela acontece antes, né? Nas agressões verbais, nos cerceamentos de ambos os lados, né? Porque o violento, às vezes, ambos são violentos. E quem tem a força física tem um poder maior, né? Porque daí, na hora que ele explode, o detentor da força física pode gerar estragos maiores. Mas muitas vezes a gente está diante de uma relação de casal em que ambos são violentos, em que ambos se agridem e, de repente, a situação ganha uma dimensão, né, tremenda. E a gente também é violento com a criança, né? E isso com o adolescente. Os gritos, os destemperos, né? A nossa naturalização da palmada, né? Que às vezes chega perto, bem próximo no espancamento, sem que a criança tenha condições de entender e processar aquilo que está acontecendo, né? Porque são destemperos. O segurar o braço da criança, tu não faria isso com um adulto. Olha só como nós somos. E a gente naturaliza a agressão porque nós fomos agredidos. Porque era assim, né? Sem julgamento de como foi dos nossos pais, dos nossos avós, era assim que se educava. Mas os tempos são outros. A gente já sabe outras formas, né? E aí a gente vai naturalizando a violência. Mas coisas que a gente faz com criança e com adolescente que a gente jamais faria com um adulto que nos provocasse de repente. Olha só, por que é aceitável? Né? Coisas que um pai e uma mãe fazem com criança e com adolescente, que de repente se um homem fizesse com uma mulher seria violência doméstica. Olha como nós somos, né? Então a violência, ela tem muitas faces e nesse momento ela surge pior, porque como a gente tá mal, a gente desconta, a gente não se trata, né? A gente desconta no mais fraco.
a gente não percebe aquilo que tem, né? Então a gente vai exigindo coisas, e aí que eu tava falando pra vocês, né, que eu tenho muita dificuldade de lidar com as brigas, né, entre as crianças. Por quê? Porque, claro que eu não posso reclamar porque eles brigam muito pouco dentro da situação, né? Tem um adolescente de 13 e uma pequena com 9 anos, uma menina com 9. Óbvio que o adolescente adora provocar e a minha pequena, ela sabe ser, ela sabe se defender, ainda bem, né? Então, de vez em quando dá briguinhas. Eu tenho dificuldade com elas e eu me dei conta a razão, porque sempre que alguém briga, e não foi agora que eu percebi isso, né? Já era uma situação que eu percebi em mim. Sempre que havia discussões, as discussões me causavam muito mal-estar. Sempre que tinha duas pessoas. E aí, com todo trabalho, né, de autoconhecimento, eu fui me dando conta por que me incomodavam as brigas, né? E porque eu sempre fugia da briga. Olha como nós somos, né? São as estratégias de sobrevivência que a gente cria, né? Eu fui criada num lar com muita briga, né? Mãe e pai brigando constantemente. E eu ouvia aquilo e eu não queria ouvir. Então, aquela sempre que hoje eu vejo duas pessoas brigando, a minha criança reage interna. Eu não quero aquilo, eu quero fugir dali, né? Aquilo é uma situação de ameaça para mim. E aí, então, óbvio que fica mais difícil lidar com as brigas dos outros, né? Às vezes não tem nada a ver. Às vezes nem é tão grave assim. Mas então são as estratégias de sobrevivência que a gente cria, que a gente estabeleceu para nós. Há quem diante de um cenário de briga também brigue ou saia por um, ou enfim, né? Cada um tem as suas estratégias de sobrevivência e diante das situações que se apresentam vai conviver e vai agir de acordo com aquilo. Mas é importante que a gente saiba e comece a deixar isso distante. Comece a ser o adulto, né? Acolhendo a nossa criança. Porque às vezes nós não, também estamos como crianças diante dos adolescentes das crianças. E aí, só crianças não se resolvem, né? É preciso que a gente seja o adulto ali da situação, estabeleça situações, critérios, prioridades, né? Possa ajudá-los a passar por esses momentos. Possa ajudá-los e cuidar para que o vínculo se mantenha, para que a conexão permaneça. Em algum momento a gente perde às vezes a conexão, né? E cada um, quanto mais a criança vai crescendo, né, vai virando adolescente e vai tendo as suas opiniões, fica às vezes mais difícil a gente manter a conexão, porque às vezes eles nos desafiam. Por que nos desafiam? Porque eles estão vendo as nossas incoerências, que a gente fala uma coisa, mas a gente faz outra. Então é importante que a gente tenha coerência, que a gente não fique no faço o que eu falo e não o que eu faço. Que haja assim, ó, como dizia Jesus, né? Seja o seu falar sim, sim, não, não, né? Que eu consiga ser coerente, ser verdadeira, né? Ser autêntica. E também que eu consiga manter e olhar para o outro, né? Como alguém que está sob a minha tutela temporariamente, né? E que eu preciso preparar também para o mundo. Olha só, né? Porque como é que a gente vai criando eles, né? Às vezes a gente não fornece possibilidade de eles terem autonomia, independência, fazer as coisas por eles, né? Educar dá trabalho. Claro que dá trabalho. E às vezes a gente se incomoda e às vezes eles nos dizem coisas e às vezes eles ficam chateados com a gente. E tudo bem. Eles vão deschatear, né? Faz parte do processo. Mas desde que eles não seja porque nós estamos sendo violentos,
né? Desde que seja porque nós estamos trabalhando pela sua educação, né? Trabalhar a autonomia, né? A gente não tá aqui para servir, aprender, ensinar eles a trabalhar em equipe dentro de casa, dividir as tarefas, né? Fazer coisas dentro de casa. Isso é muito importante, porque há famílias que acabam os maiores fazendo tudo para os pequenos, entregam tudo nas mãos. Eles saem, crescem e vão para a vida, né? Vão para o mundo sem saber fazer nada. Meu Deus, que desserviço, né? Às vezes a gente vê adultos que ainda preferem estar dentro da casa dos pais porque não foram criados para serem independentes. A gente vai oferecendo tudo, tudo, tudo e não ensina, né, a fazer alguma coisa por si. E a gente não vai estar aí para sempre, né? Nem devemos criar criaturas dependentes, né? Tolerância às frustrações, né? Ensinar a ouvir não, porque a vida diz não. Mas não precisa ser um não com grosseria, né? Eu posso validar o sentimento da pessoa. Ai, eu queria, sei lá, tal coisa. Ai, que legal se a gente pudesse ter tal coisa. Seria tão maravilhoso, mas não podemos. Eu validei o sentimento. Eu entendo que tu fica triste, mas agora não, né? Ah, eu quero sair. Olha só, eles querem sair, né? Porque agora eles não têm os maiorzinhos, né? Não tem o colégio, não tem os que fazem esporte, não tem o seu esporte, não tem, sei lá, né? Convive com os amigos, porque no adolescente o amigo é muito importante. E a gente precisa entender que para o adolescente o amigo é importante, às vezes mais importante que nós. Mas isso é uma fase. Vai passar, eles vão aprender, né? Que o grupo tem que se adaptar e tem que saber conviver em grupo e que a gente não pode, eles vão aprender isso, né? Então a gente tem que entender isso e expressar nosso sentimento, olha, validar o sentimento deles. Eu sei, é terrível, eu também queria estar, eu entendo que tu gostaria, olha que legal seria se a gente pudesse isso, aquilo, aquele outro, mas não pode, né? Então, é validar o sentimento e fazer o que precisa ser feito, independente do querer. Porque a gente precisa ensinar desde cedo a olhar para a realidade. A gente tem dificuldade de olhar para a realidade. A gente está sempre olhando para o mundo ideal, porque a gente gostaria, porque a gente queria, e às vezes a gente está sofrendo e triste, e decepcionado e deprimido, porque a gente não encara o real. O real é o que nós temos. E mesmo que o real doa, é o real que nos cura, né? E também olhar para eles como eles são, né? A gente tem uma versão idealizada dos filhos, né? Às vezes a gente tem uma versão idealizada de nós mesmos. A gente queria que eles fossem os melhores, mas eles são o que eles são e são os perfeitos para nós. São os filhos certos pra gente. Eles nos ensinam o que a gente precisa aprender e eles estão ali para aprenderem conosco o que eles precisam aprender. Então, os filhos que a gente tem, eles são certos, os perfeitos para nós. Mas eles são quem eles são. Eles têm limitações, como todas as pessoas têm. Então, a gente olhar para essas limitações e se a gente puder fazer algo que ajude eles nas suas limitações. Porque se eu fecho os olhos para as limitações, para os conflitos que eles vivem, para as dificuldades que eles apresentam, eu não ajudo. Às vezes eu agravo, porque durante a infância eles estão mais suscetíveis às nossas influências. E aí, quando passar do tempo, essa suscetibilidade vai diminuindo. Natural que seja assim. Mas aí a gente precisa oferecer ferramentas de desenvolvimento para eles. E com isso também crescermos nós, né?
Nesse processo a gente cresce, os filhos fazem da gente ser melhor do que a gente é. A gente não tem vontade de ser melhor por eles? Tem. Eles não sabem disso. Sabe? Eles não sabem disso. Todos os pais, ou a grande maioria deles, salvo algumas situações excepcionais, dentro das suas possibilidades, amam seus filhos. Mas muitos filhos não se sentem amados, porque a gente não consegue fazer essa conexão, ela se perde, né? Estimular formas de conexão, conhecer o mundo deles, porque o mundo deles é diferente do nosso. E nesse momento a gente tem a oportunidade de conhecer, sem julgar, né? Tirar essas idealizações. Tinha uma frase que eu dizia pro Arthur e pra Esther, quando eles eram pequenininhos, depois eu me dei conta que frase terrível era essa, né? Eu dizia, quem é o menino ou a menina mais linda do mundo, né? O mais lindo do mundo. Aí eles sempre respondiam pequenininhos, né? Com aquela carinha de bebezinho, de criancinha pequena. Eu! Né? Olha que frase horrível, né? Óbvio que aos meus olhos eles eram os mais lindos. Aí um dia que eu me toquei, eu comecei a dizer assim, né? Será que a mãe do fulaninho pensa isso? Né? A Andréia tá aí, ó, Rodolfo, amigo do Arthur, né? Então eu ia dizer, quem é o menino mais lindo do mundo? Ele é eu. Será que a Andréia pensa isso? Não, ela diz que é o Rodolfo. Aí eles começaram a se dar conta, né? Aí, pra Esther, será que a mãe da fulaninha pensa isso? Não, ela diz que é a fulaninha. Então é isso, sabe? Eles saberem que para nós eles são importantes, mas que para o mundo existem outras pessoas que são igualmente importantes, que têm também um lugar, né? Eles terem essa certeza que eles podem contar com a gente. E a gente olhar para eles e enxergar o potencial que eles têm. Refazer a conexão. E esse papo de chamar adolescente de aborrecente, poxa, nós é que somos uns aborrecidos. Porque o adolescente, ele é fantástico. Ele é incompreendido por nós. Ele está passando por tanta transformação, tanta mudança, tanta incompreensão. Ele está vendo as nossas incoerências, né? E a gente, puxa, gente, eu perdi os papos. Ó, Ana, que ótimo assunto. Li na disciplina positiva que a exigência de obediência à nossa liderança, embora agimos pensando ser para o bem deles, sem levar as crianças à reflexão dos motivos, quando crescem poderão obedecer outras lideranças que poderão não ser aquelas que querem o bem para os nossos filhos. Perfeito, Lidiane. Sabe, a criança boazinha, que é o nosso ideal, né? A que obedece sempre, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ela está acostumada a baixar a cabeça, ela pode aceitar relacionamentos abusivos, né? Porque é o amor, a gente justifica que a gente faz eles obedecerem cegamente porque nós amamos eles, né? A gente justifica que a gente bate porque ama, né? E aí? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não é verdade? A Marcinha... Oi, meninas, olha que horror, eu não tava perdendo os comentários. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, só perdi aquele. Então, gente, nosso papo, a nossa conversa era sobre essa, né? Pra gente olhar um pouquinho mais para nós, né? Vermos, assumirmos o nosso papel, olharmos para as nossas crianças com as possibilidades que elas têm, né? O real... Ver que elas e para os nossos adolescentes também, ver que eles estão enfrentando uma situação muito difícil também, né? Muito difícil e com menos recursos que a gente. A gente tem mais recursos, a gente tem mais vivência, a gente já viu coisas que eles ainda não viram. Eles podem achar, principalmente o adolescente, ele acha que sabe tudo. A gente também achou. E hoje a gente sabe, né, que a gente não sabe nada. E eles um dia vão entender isso. Então deixa achar. Mas vamos criando pontes, né, que a gente possa se conectar com eles. Cada um vai achar o seu jeito. E olhe para essa grandiosidade que é estar
ter uma criança, um adolescente sob os nossos cuidados, um filho do divino, né? Um filho do Pai, que está aí sob o nosso amparo, para que a gente possa trabalhar juntos e crescer juntos, né? Para que a gente possa oferecer algo de nós, para que a vida dele seja mais fácil. A vida, a cada geração, se a gente souber fazer o nosso trabalho, a cada geração ela é mais fácil, né? E hoje a gente tem tantas ferramentas, né, para se tratar, para se curar, para se equilibrar. Não vamos deixar para depois, né? Vamos fazer o nosso trabalho e olhar para os pequenos e enxergar o quanto de beleza, de bondade, de possibilidades eles contêm. Queridos, foi ótimo ter estado com vocês, tá bom? Nos vemos domingo, acho que é, né? Hoje é quinta, então nos vemos no domingo. Tchau, tchau.